Oi, meus amores, tudo bom? Então, estamos de volta hoje e na aula de hoje nós vamos dar uma pequena continuidade sobre o iniciozinho de um assunto que nós tratamos na aula passada, que foi o quê? Aquele joguinho, né? O Batalha Naval. Ele vem de um estudo da matemática que é conhecido como plano cartesiano. Ele foi inventado, né? Ele foi criado por um físico. Olha só, como matemática e física tem muito a ver. Mas ele também era matemático, tá? Ele era físico, matemático, filósofo. O nome dele era René Descartes. E ele criou esse sistema de coordenadas, ou seja, o plano cartesiano. Mas o que é exatamente um plano cartesiano? Ele é um objeto matemático plano composto por duas retas numéricas perpendiculares, que quer dizer o quê? Que formam 90 graus entre si. Ou seja, assim. Ok. E o que mais? Ele só tem um ponto em comum, o ponto zero. Vocês podem estar vendo ali. E ele também é chamado de ponto 00, tá? É o ponto na origem, que é onde tudo começa no plano cartesiano. Existe só esse pedaço do plano cartesiano? Não. Existem também esses outros planos aqui. Aqui é chamado, cada um tem um nome específico. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Como eu falei para vocês, nós iremos utilizar para esse estudo apenas o primeiro quadrante, certo? Observem que as retas têm um nomezinho específico, eles têm uma identificação. No caso, a identificação é aqui, ó. Y, que é esse, e o X, que é esse. Tia, sempre vai ser assim? Sim. O plano sempre vai ser dessa maneira. Y, X, ok? Então, gente, na matemática também a gente pode usar as coordenadas para identificar posições e elementos geométricos no plano. Então, lembra do joguinho, né, que eu mostrei para vocês, o Batalha Naval? A gente utilizou o quê? A gente utilizou números e letras. Mas no plano cartesiano, a gente não vai usar letras. A gente só vai utilizar números de 0 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem fim. E no Y também, que é de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o tanto que a gente precisar no nosso plano. Por quê? Para vocês irem se familiarizando primeiro. E nessa primeira parte, a gente só usa números naturais, ou seja, não tem ainda os números negativos. Mas quando a gente tem o terceiro e o quarto quadrante, e até o segundo, já vai começar a ter números negativos. Então, para não confundir muito e ir com mais calma, a gente vai começar só com o primeiro quadrante. Então, para que serve? Vocês lembram do joguinho? Que para vocês irem acertando o número do adversário, vocês tinham que dizer uma letra e um número. Então, no plano cartesiano também vai ser mais ou menos dessa maneira, mas a gente não vai utilizar letras, a gente vai utilizar apenas números. Então, nós vamos utilizar o primeiro quadrante. Vocês não podem esquecer que nós iremos utilizar apenas o primeiro quadrante, correto? Então, aqui eu tenho o plano, ó, só um quadrante, só o primeiro quadrante. Deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor. Isso, assim fica melhor. Então, ó, nós temos aqui a origem. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei só até o 5, porque eu também não vou precisar no momento de mais do que isso. E na vertical, também. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia colocar mais? Poderia. Aí vocês estão vendo que eu liguei todos os pontinhos, né? E ele tá formando o que a gente conhece por malha quadriculada. Então, por quê? Porque assim facilita na hora da gente achar os pontos. Então, os pontos que a gente procura, eles têm um nome específico. Eles podem ser chamados de pá ordenado ou
coordenadas. Os dois estão corretos, tá? E cada coordenadazinha, ela recebe um nome em específico, que são chamadas de abscissas e ordenadas. Eu vou mostrar para vocês quem é cada uma delas, tá? Porque assim, não é qualquer uma, não é de qualquer maneira, tá? Tem um nomezinho específico e tem um jeitinho certo de localizar. Então, daqui a pouquinho, eu vou botar um videozinho em resumo para vocês verem. Ele tem no livro de vocês, um vídeo, né? Acreditem. Então, é porque é o seguinte, no livrinho de vocês, ó, eu tô com um livrinho aqui. Tem esse aqui, esse QR Code, e ele tem um símbolozinho aqui de jogo. O que quer dizer? Que tem tem um videozinho e uma atividade para você fazer. Ele é bem divertido, eu vou estar passando no videozinho daqui a pouco. E vocês vão responder essas atividades. Mas antes, nós vamos utilizar aqui os nomezinhos direitinho para vocês estarem vendo. O para-ordenado, ele tem 2 entradas e cada uma delas recebe um nomezinho especial. Ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó, a primeira entrada, que eu coloquei genericamente como X, ela é chamada de abscissa. E a segunda entrada, que eu coloquei como Y, ela é chamada de ordenada. Então, ó, vocês têm aqui exemplos, eu coloquei 4 pontos, A, B, C e D. Aí, onde que nós vamos colocar esses pontos? Nós vamos localizá-los nesse plano cartesiano do primeiro quadrante, ó. Observem que a ordem é sempre essa. Primeiro X, depois o Y. O que quer dizer que eu vou marcar primeiro aqui no eixo X, ó, que é esse. Depois, o segundo número vai ser marcado no eixo Y. É sempre nessa ordem? Sim, vai ser sempre nessa ordem. Agora, nós vamos marcar esses pontos nesse nosso plano cartesiano que eu tenho aqui embaixo, tá? Vamos começar. Então, o ponto A, quem é a minha primeira entrada? É um 2. Eu começo pelo X. Então, eu vou lá no 2. Ó, no X é aqui, tá? 1, 2. Localizei o 2, certo? E no Y, ele vai ser no 3. Então, o que acontece? Eu tenho que vir aqui no Y e olhar o 3. Eu tenho o 3 aqui e o 2 aqui. Onde é o meu pontozinho de interseção? O ponto de interseção é aqui. O meu primeiro pontinho é aqui. 3 na coordenada Y e 2 na minha coordenada X. Então, 2 e 3. Então, meu pontinho A é esse daqui. Agora, eu vou colocar bem aqui, o pontinho A, para identificar, para vocês não se perderem. A, tá? Esse é o meu pontinho A. E agora, no ponto B, como que eu vou achar? Do mesmo jeito. Lembra que o X vem primeiro, que é a abscissa, então eu vou procurar 1. Tá aqui o 1. E a minha segunda coordenada, que é o Y, eu vou procurar no 5. Então, meu pontinho de interseção é 1 e depois o 5. Então, é bem aqui. Deixa eu marcar aqui. Aí, a gente vem e marca, identifica como sendo o ponto B, pra gente não se perder, tá? Aí, ficou assim, ó. Ponto A, ponto B. Beleza? Vamos agora para o ponto C. O ponto C, eu tenho que a minha abscissa X é 4. Então, eu tenho que vir aqui, ó. 4. Achei o 4. Então, eu vou subindo, eu tô aqui no 4. E a minha ordenada, que é no ponto Y, ela fica no valor de 3. Então, eu vou subir 1, 2, 3. Então, meu pontozinho C vai ser esse bem aqui, ó. Aí, eu vou marcar, ó, bem aqui, tá? E aí, a gente identifica novamente pra gente não se perder. Esse é o pontinho C. Temos o ponto C. E agora, por último, o ponto D, que nós vamos encontrar agora. Como que eu faço? Novamente. Quem é o meu X é o
3. Então, eu vou no X aqui, ó, no eixo X, que a gente chama, e vou lá no 3. Bem aqui é o 3, certo? E quem é meu Y? Meu Y é o 2, ó. Então, é bem aqui, 1, 2. Então, onde eu tô no X, eu vou subir até eu encontrar o Y igual a 2, que seria bem aqui. Então, o meu pontinho D vai ficar bem aqui. Vamos marcá-lo para vocês verem. É 3 e 2. Então, meu pontinho D vai ficar assim, ó. Vou já mostrar para vocês. Eu vou já colocar aqui para poder não me perder, senão eu vou esquecer onde é o ponto D. Então, aqui está o meu ponto D. 3 na X e 2 na Y. É assim que eu encontro todos os pares ordenados que me forem apresentados, tá? Não importa qual seja o número, a ordem sempre vai ser essa que tá aqui, ó. X, que é a minha coordenada abscissa, e Y, que é a minha coordenada de ordenada. Ela é chamada de ordenada. No livro de vocês, que eu acredito que todo mundo já tenha, também tem outros pares ordenados aqui, ó, para você tá montando. Aí você pode pegar no seu caderninho, você pode fazer um plano cartesiano, como eu fiz, esse daqui, ó, você mesmo pode fazer. Pode ser bem maior, com vários números, dependendo dos números que você for utilizar. Se for 10, aí faz com a escalazinha de 10. Se for mais, se for menos, você faz. Aí você vai fazer o quê? Você vai desenhar e vai colocar esses pares ordenados no plano cartesiano, para vocês irem praticando, tá certo? Para vocês irem reforçando e aprendendo um pouco mais sobre como utilizar o plano cartesiano e os seus pares ordenados. Então, eu vou passar um videozinho bem rápido para vocês terem mais uma noção do que eu acabei de falar, um resumozinho. Vou deixar o link na descrição de onde é esse vídeo, que ele faz parte de uma atividade que tem no livro de vocês, tá? Na página 5, que ele vai falar. E logo em seguida tem outras atividadezinhas para vocês fazerem. Então, vou deixar o link para vocês estarem fazendo. Então, vamos assistir. Para achar o par ordenado, 2 e 1. Vá 2 para a direita e para cima, 1. Sem medo nenhum, para encontrar as coordenadas, 7 e 6. Vá 7 para a direita e para cima, 6. Essa eu deixo com vocês. No eixo X, conte para a direita. No eixo Y, conte para cima. Não desanima pra achar o par ordenado, 3 e 5. Vá 3 para a direita e pra cima, 5. É assim que eu brinco pra encontrar as coordenadas, 10 e 7. Vá 10 para a direita e pra cima, 7. Isso promete pra encontrar as coordenadas, 9 e 3. Ande 9 pra direita e pra cima, 3. Você acertou mais uma vez com o par ordenado, 0 e 4. Eu paro aqui no X e vou pra cima, 4. As coordenadas dão o tom para achar os valores do X e do Y. E quando você for questionado, pode falar coordenadas são par ordenado. O X vem primeiro, em seguida o Y, da esquerda pra direita, de baixo pra cima. Isso é bom, é no 0 e 0 que tudo começa. Vamos achar as coordenadas, vamos nessa! Então, crianças, depois de vocês ouvirem a musiquinha, vocês vão chegar nessa parte aqui para identificar as coordenadas dos pontos que estão localizados em alguns objetos do primeiro quadrante do plano cartesiano. Aí vocês vão apertar em avançar e vão começar a resolver as questõezinhas, mas é bem rapidinho, são só
duas atividades sobre coordenadas. É bem interessante e bem divertido. Espero que vocês gostem. Então, agora nós vamos falar sobre polígonos no plano cartesiano. Vocês lembram o que são os polígonos, né? A gente estudou no semestre passado, foi o último assunto que a gente estudou, hein? Então, eu espero que vocês ainda estejam lembrando. Se não, vocês podem estar assistindo novamente aos últimos vídeos que eu fiz sobre o assunto, tá? Está tudo no canal do YouTuber da escola. Então, vocês podem estar vendo novamente sobre o que é o polígono, tá? Os polígonos. Então, o exemplo que eu tenho hoje é aqui do livrinho de vocês, ó. Joyce quer desenhar um quadrado no plano cartesiano, tá? Nós temos aqui o plano cartesiano que a Joyce desenhou, tá? É esse, ok? Então, ela já representou as coordenadas de 3 vértices, que vocês estão vendo aqui, ó. O ponto A, que é 2 e 2, lembrando sempre que começa pelo X e depois pelo Y. Ela marcou o ponto B, que seria 2 e 5, tá? E marcou o ponto C, que é o seguinte, ó, 5 e 5. O que ela quer saber? Quais devem ser as coordenadas do próximo vértice, no vértice D, para que ela consiga desenhar um quadrado. Lembrando que o quadrado são os 4 lados exatamente iguais, ok? Então, para eu saber se esse lado aqui, para mim encontrar o outro ponto aqui, você sabe que eles vão ter que ser paralelos. O lado AB vai ter que ser paralelo ao lado CD, que a gente ainda vai descobrir o ponto C. E também que ele vai ter que ser paralelo ao lado BC, aí vai criar outro aqui, AD, certo? Ele vai ter que ser paralelo. Então, se vocês observarem, ó, o ponto A tá bem aqui, no 2 e no 2. Para eu continuar nessa mesma linha aqui, ó, sim, o ponto C tá no 5, tá? Não esqueçam. E aqui o ponto A tá nesse 2. Então, para eu continuar sabendo que é perpendicular, então eu vou subir 2, ó, porque a diferença aqui é de 2 pontos, ó, o tamanhozinho aqui é 2, tá? Ó, o pedacinho aqui é 2. Então, eu vou ter que botar mais outro pedacinho 2 aqui. Então, eu já sei que provavelmente o pontozinho vai ser bem aqui. Eu vou ver aqui, ó. Então, seria na coordenada 5 e 2, correto? Eu vou desenhar aqui para ver, eu vou colocar o ponto e vamos ver se fica um quadrado do jeito que nós queremos. Então, eu tô desenhando aqui, tá? Também tô identificando logo, que é para facilitar a nossa vidinha, tá bom? Então, aqui eu coloquei o ponto D. Aparentemente, ficou um quadrado. Agora eu vou cobrir, ó, porque vocês veem aqui que tá pontilhadozinho, certo? Então eu vou cobrir aqui para ver se a gente vê realmente a figura, se é a figura que a gente queria. Ela queria um quadrado, não se esqueçam. Então eu vou cobrir aqui para ver como que fica. E se nós temos esse polígono. Olha, adivinha? Sim! Agora sim, nós temos o polígono que ela quer, que era um quadrado. Então, isso quer dizer o quê? Que o ponto D, vou até escrever aqui do lado, tinha as seguintes coordenadas: 5 no eixo X e 2 no eixo do Y, correto? Então, para vocês saberem, o ponto D era com essa coordenada. E assim ficou a figura que Joyce estava procurando, certo? Vamos continuar. Então, após a gente ver a análise, ela concluiu que as ordenadas do D seriam essas, 5 e 2, como a gente já viu. Pois o quadrado ABCD ficaria de forma que todos os ângulos e todos os lados tivessem as mesmas medidas.
Certo, agora tem o seguinte, vamos continuar aqui. Pedro viu a figura que Joyce desenhou e resolveu lançar um desafio. Ele perguntou que figura é formada no plano cartesiano quando marcamos os pontos. Ponto A, 0, 0. Ponto B, 2 e 0. Ponto C, 4 e 0. Ponto D, 0 e 2. E o ponto E, 0 e 4. Então, a Joyce imaginou, olha só, ela tentou fazer na cabeça, mas é sempre bom fazer no papelzinho. Ela imaginou que a figura seria um pentágono, né? Pois ele apresentou 5 pontos, o A, o B, o C, o D e o E. Mas ela teve uma grande surpresa quando ela projetou esses pontos num plano cartesiano. Vamos ver que figura foi que formou? Então, depois de ter marcado os pontos, Joyce percebeu o seguinte, que na verdade os pontos que ele deu para ela não formam nenhuma figura. Por quê? Ó, vamos ver bem aqui, ó. Primeiro, no ponto A era 0, 0. Ponto A bem aqui. Ponto B, 2 e 0. Então, ponto B era aqui, 2 e 0. Ponto C, 4 e 0. O X era 4 e o Y 0. Então, marca assim, bem na reta, onde é a reta. E o ponto é 0 e 4. E o ponto é 0 e 4. Então, o que a Joyce descobriu? Que, na verdade, né, não forma nenhuma figura, né? Não forma nenhum polígono. Esses pontos aqui, ó. Porque todos ficaram nos eixos, que são o eixo Y e o eixo X. Então, agora a gente vai analisar algumas perguntinhas para entender o porquê que isso aconteceu. Então, a primeira pergunta é a seguinte: os pontos foram representados corretamente? Então, a gente viu aqui, né, eu vi e mostrei de novo para vocês, que sim, a gente marcou todos os pontinhos corretamente. Então, a resposta da primeira pergunta foi sim. Segunda pergunta: a figura formada pode ser um pentágono? Não. Por quê? Vamos observar. Pois os pontos B e D, o ponto B e o ponto D, ponto B e o ponto D, desculpa. Então, eles são segmentos de AE e de AC. E quando um ponto é segmento do outro, não tem como fazer uma figura, né? Terceira pergunta: que figura pode ser formada com os 5 pontos? Ó, se a gente observar bem observadozinho, a gente pode formar um triângulo retângulo. Vocês conseguem ver? Sim ou não? Vou mostrar para vocês como que faz um triângulo retângulo aqui. Então, assim é o triângulo retângulo que a gente forma. Por quê? Ó, porque ele passa por todos os pontos. Então, aqui é a única figura, é o único polígono que pode ser formado nesse sentido, tá? Quarta questão: quais são os vértices dessa figura que a gente formou, que é o triângulo retângulo? Então, os vértices são os pontos A, E, C. Os vértices são esses. Ah, tia, e os pontos que estão no meio são vértices? Não. Lembrem-se, vértices são as pontas das figuras, dos polígonos, tá? Não esses outros aqui. Eles são considerados pontos dentro do segmento de reta, que a gente tinha aqui, como eu falei na questão anterior. E a quinta questão: é possível formar outras figuras escolhendo 3 desses pontos como vértices? Qualquer um desses aqui, 3 pontos dele. Então, é o seguinte: considerando-se apenas 3 pontos, é possível formar outros triângulos, é claro. Na verdade, vários triângulos. Vamos só imaginar. O primeiro deles é o ABE.
B, E. Primeiro triângulo. O outro é o A, E, C. A, E, C, que é o que a gente tinha inicialmente. Isso é o segundo triângulo, tá? Terceiro, A, D, B, que seria um menorzinho aqui. O quarto triângulo seria quem? Seria o A, D, C. O quinto triângulo seria o B, D, E. B, D, E. Aí fecharia aqui, certo? O sexto, C, D, E. Mesma coisa, C, D, E. Seria um outro triângulo. O sétimo, D, B, C. D, B, C. O oitavo, que seria o último, seria o E, B, C. Novamente. Então, nós teríamos 8 triângulos no total. Seria possível outras figuras que não triângulos? Da forma que tá aqui, sim, poderia, mas como ele pediu para considerar apenas 3 pontos, só podem ser triângulos, tá? Mas, por exemplo, se ele falasse que fossem 4 pontos, eu poderia formar um trapézio. Se vocês observarem aqui, ó. Com a mesma linha que eu tenho aqui, eu poderia traçar uma linha em B e D, e eu teria o meu trapézio, que seria assim, tá? Isso com 4 pontos. Mas como ele pediu só 3, somente triângulos, que foram esses 8 triângulos que eu falei pra vocês, tá? Se vocês ficaram meio perdidos, volta um pouquinho, faz um plano cartesiano e desenhe de um por um dos pontos que eu falei, tá? Fica bem simples. E, pra finalizar hoje, atividadezinha pra casa. Ó, do livro didático de vocês, que é esse que eu tô usando, página 8 e 9, as questões de 1 a 7. E do livrinho de atividade de vocês, da página 4 à página 7, as questões também de 1 a 7. Ó, elas são fáceis, elas são pequenininhas, elas não tem muito mistério, não. Vocês vão conseguir, são meninas espertas, prestaram atenção. São poucas atividades, são 14 questõezinhas, mas se vocês forem dedicados, como eu sei que são, vão fazer rapidinho elas, tá? Então, por hoje era isso, meus amores, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, qualquer dúvida, entrar em contato comigo, tá? Tô sempre disponível naqueles horáriozinhos que a gente já combinou. Então, beijo e até a próxima aula. Tchau!